a cura da criança interior. Eu não sei se vocês já ouviram esse tema, se vocês conhecem, já ouviram falar de criança interior, o que é isso, né? Quem é que já ouviu falar, por gentileza? Tá, então não é um tema novo, né? Eu vou apresentar essa teoria, uma teoria da psicologia junguiana. Eu não vou entrar a fundo, vou falar de forma bem rasa, né? E no final eu vou fazer um link com a religiosidade, uma conexão com Deus. Por que é importante a gente cuidar da nossa criança interior e no que isso reflete na nossa conexão com a prosperidade, conexão com Deus e na nossa relação com o nosso próximo, com o nosso parceiro, com a nossa parceira e com os nossos filhos. Por que é importante a gente cuidar disso, como que isso vai refletir na nossa vida cotidiana, ok? O que é ou quem é a nossa criança interior, tá? Ela tem origem lá na psicologia analítica, como eu falei do Jung, né? E o termo criança interior representa a forma como cada um elaborou e internalizou os acontecimentos na vida. São aspectos infantis, inconscientes, e é através dessa lente que nós vemos o mundo hoje. Seguimos pensando, sentindo e, sobretudo, reagindo a partir da criança que fomos. O que quer dizer isso? Hoje, cada um de nós olha para o mundo, olha para as relações com essa lente que nós recebemos lá na infância. E eu vou mostrar isso depois através de alguns exemplos. Tá? Então, quando lá na criança, por exemplo, o pai fala para o filho assim, você é muito lerdo, você é preguiçoso, você não dá conta. A criança, como é que ela processa essa informação? Ela processa através das emoções. Basicamente, criança interior são as nossas emoções. Nós somos compostos de duas partes. Razão, que é o nosso processamento cognitivo, os processos superiores, e emoção, né? Aí nós temos 5 emoções primárias, né? A raiva, a alegria, o medo, o nojo e a tristeza. São essas 5 principais emoções, né? As primárias. Lá na infância, o que acontece? Nosso córtex cerebral, que é a nossa parte que faz todo o processamento cognitivo, ele só é concluída a maturação dele, desenvolvimento completo, em torno dos 25 anos. Então, a criança, ela não tem o córtex desenvolvido e ela não consegue processar cognitivamente. Então, quando o pai ou a mãe fala, você não dá conta, você é preguiçoso, come direito, você não faz isso, a criança processa isso através de quê? De emoções. E isso fica armazenado. Quando ela vai se desenvolvendo, ela não consegue reprocessar aquela informação, aquilo está armazenado. Então, a criança trabalha dessa forma. Ela vai armazenando e criando essa lente através das emoções. Então, resumidamente, criança interior, a nossa criança interior, são as nossas emoções, a forma como nós aprendemos a ver o mundo, a sentir o mundo, a interagir com o mundo lá na infância. Ah, mas a gente cresce e muda. Você muda. Sim, o próprio desenvolvimento do córtex, o desenvolvimento intelectual, você vai estudar e tudo mais. Mas as emoções estão ali, né? Porque ela é armazenada em outra área do cérebro. Ela fica ali armazenada. E você continua processando isso continuamente, ok? Bom, lá na infância nós temos 5 feridas básicas, né? Como nós temos as 5 emoções primárias, nós temos também as 5 feridas básicas, né? Que são a rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Praticamente 100% das pessoas sofreram alguma dessas feridas lá na infância. Rejeição, o que é rejeição? Por exemplo, a mãe precisa trabalhar. E aí ela deixa a criança na creche ou com uma cuidadora. A criança processa isso. Ah, minha mãe foi trabalhar e estou aqui, ela vai voltar. Não processa isso. A criança não entende isso. Ela entende como abandono. Minha mãe me largou, né? A criança, para vocês terem uma ideia, até os 10 anos de idade, ela não consegue interpretar
por exemplo, a morte. Até os 10 anos de idade, a criança interpreta a morte como abandono. E aí, o que os pais, o pai ou a mãe faz, por exemplo, quando perde o avô, a avó, o irmão, ou perde a mãe e fica só o pai? Não cuida desse processo de luto, que precisa ser cuidado, né? Passar assim, faz o luto, levar, fazer uma terapia para organizar aquilo. E a criança entende como abandono. Fica o quê? Um buraco na alma daquela criança. E ela cresce com esse buraco, com esse medo de abandono. O que vai acontecer? Ela vai entrar na vida adulta, quando ela começar a se relacionar com uma pessoa, ela vai estar sempre com medo de ser abandonada. Ah, isso parece até um pouco assim, irreal. Não, não é irreal. A criança que tem um processo de luto e aquilo não é tratado, ela vai para a vida adulta sempre com esse medo de abandono. Então aqui um exemplo dessas feridas. No caso de humilhação, por exemplo, o que a gente vê muito hoje nas escolas, né? Bullying. Bullying também é um caso que a criança não tratada, não bem orientada pelos pais, ela vai levar essa ferida para o resto da vida. Traição, injustiça, né? A traição é bem complicada também, porque a criança está no meio dos pais também, e aí ela leva isso para a vida. Então são feridas que praticamente todos nós temos alguma ou algumas dessas feridas, tá? Como é que a gente sabe que essa criança está ferida? Então tem alguns sintomas. Então olha só. Baixa autoestima. Imagem corporal distorcida. Eu tenho imagem corporal distorcida. Eu acho que eu olho no espelho, eu acho que eu sou Antônio Bandeiras. Não sou, né? Então, pessoal, acordar, né, gente? Pessoal, vão acordar. Essa imagem corporal distorcida é muito comum no adolescente, né? Tanto com bulimia, anorexia, então é um sintoma dessa criança ferida. Medo de críticas. Quem aqui adulto hoje tem medo de críticas? Quem aqui é resistente a mudanças? Medo de abandono. Insegurança. Insegurança é praticamente um número grande, né? Lá no consultório tem muita gente que apresenta sintomas de insegurança. E o que sintoma de insegurança leva? Ansiedade. Ela causa uma ansiedade muito grande, né? E um sintoma grave também é a dificuldade em dizer não. Tá? Eu até tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso, né? A dificuldade em dizer não. Lá na infância, quem aqui é pai e mãe? Todo mundo praticamente, né? Beleza. O que a criança precisa na infância? Uma palavra, vamos ver quem que me ajuda aqui. Não. Não, não é essa. Não. Quem falou? Limite. Tá? Criança precisa de limite. Com afeto, porque senão vai virar uma... Sim. Mas, como você falou, ela precisa de limite. O não, ele é o estruturador de personalidade. Então, a criança que não recebe limite na infância, como que ela vai crescer? Eu posso tudo, eu tenho direito a tudo, né? Ninguém colocou limite, ele vai ser uma criança que não vai ter limite na vida, profissional, pessoal. Então isso é complicado, então precisa aprender a colocar limite. A minha esposa tem um canal no YouTube, nosso canal ele tem 47 mil inscritos, a gente tem lá uma playlist gratuita sobre educação de filhos, que ela dá uma aula sobre esse processo de limites, de não, né, de estruturação, é bem interessante, tá? Então aqui a gente tem os sintomas da criança ferida. Tá. As características da criança saudável, olha só. Eu achei que as crianças iam ficar aqui, eu ia fazer o exercício com elas não vão ficar, né? Então vamos lá. Quando você pergunta para uma criança assim, o pai e a mãe junto, e você pergunta, de quem você gosta mais? A
a criança imediatamente responde. Ela não fica, ela fala, papai, mamãe. Ela dá uma resposta imediata. Imediata. Ela não fica... Quando você encontra alguém, por exemplo, que ela não gosta, você fala, você gosta de ti? Ela fala, não. A criança não tem, ela é autêntica, ela não tem essa coisa de ficar, não tem um filtro ainda, o controle inibitório que nós temos no adulto, né? Então a criança, ela é autêntica. Quando você pede para desenhar uma casa, para desenhar um cachorro, ela vai lá e desenha assim daquela forma espontânea. Então, as duas principais características da criança saudável são autenticidade e espontaneidade. O adulto que cresceu de forma saudável, ele também apresenta essas características. Ele é espontâneo, ele é autêntico, ele é criativo e alegre. Criança agitada, brinca, essa criança não para. Aí hoje tem um negócio de falar que criança tem TDAH, que é hiperativa. Gente, criança que é saudável, ela é alegre. Ela corre, ela brinca, ela pula, ela tem aquela energia, ela quer descobrir o mundo, né? Ela quer crescer. Então é normal isso. Quando você vê uma criança que está tolhida, que está castrada, onde os pais não pode isso, não pode aquilo, e quer colocar naquele modelo bem limitado, tolhe, castra-se todo esse processo de criatividade, de espontaneidade, de autenticidade. E a criança vai crescendo como? Fechada. Lá na vida adulta, na escola, ela vai ter dificuldades de explorar essa autenticidade. Na vida profissional, ela vai ter dificuldades. Por quê? Porque ela não foi permitida lá atrás. Eu, por exemplo, eu tive dificuldades, até pouco tempo atrás, de dizer não. Eu fui muito castrado na infância. Muito. Não podia. Eu não podia chorar. Homem não chora, né? Quem é da minha idade, mais ou menos, 54, 55 anos. Essa geração nossa foi uma geração aí dos anos 70, 80, uma geração com uma força muito grande da cultura dos nossos pais. Foi uma fase de transição ali muito difícil. Então, eu fui muito castrado. Homem não pode chorar, não pode sentir. Sentir dor, não podia sentir dor. Olha que coisa, é absurdo. Como assim? Quebrei o pé uma vez, não está doendo nada, não sei o que, não está doendo nada, isso é frescura, que bobagem, isso é coisa à toa, você bateu o pé, quebrei o pé. Não está doendo, não. Foi uma semana, um mês para me levar no hospital, algo assim, foi bem longo, né? Então, naquela época, a gente era um castrado. Tem uma frase legal aqui, eu acho que vocês vão levantar a mão aqui. Quem já escutou essa frase na infância? Engole o choro. Como que engole o choro? Alguém sabe? Como você engole o choro? Imagina, isso é o ápice da castração das emoções. Você não poder sentir, você não poder chorar, não poder sorrir, né? Então isso vai cortando, né? A criança vai crescendo desestruturada, ela não estrutura, fica descompensada, porque ela vai ganhando cognição, né? O cérebro, o córtex vai desenvolvendo, mas as emoções estão desestruturadas. E aí a coisa vai complicando lá na frente, tá? Agora, duas coisas importantes sobre a criança saudável. A criança que cresce num lar estruturado, onde os pais olham para a criança, veem a criança como uma criança, porque a gente era visto antes como adulto, né? Um adultinho, um mini adulto. Como é que era lá nos anos 50, 40? Não existia nem roupa de criança, né? Como é que vestiam as crianças? O menino com a calça comprida, uma camisa comprida, fechada aqui, manga comprida, sapatinho e cinto, era igual um adultozinho, né? As meninas, os vestidos longos, igual a mãe. Roupa de criança nem existia, então a criança nunca foi vista como criança. Isso é recente, né? Depois de Jung, depois da psicologia, depois tem uma pesquisadora norte-americana, ela chama Diane Papalha, ela é uma das maiores especialistas na psicologia do desenvolvimento.
E os livros dela são maravilhosos, né? Ela traça todo o perfil do desenvolvimento humano, né? Então, a partir daí que começaram-se a olhar para a criança como uma criança, que a criança tem que aprender a chorar, sorrir, ter medo, alegria, tristeza, nojo, e que ela tem que ser ensinada a isso, com essas emoções. Quando a criança está saudável, esses dois aspectos aqui, conexão com a prosperidade e conexão verdadeira com Deus, fica fluindo livremente. Então, uma pessoa que tem dificuldade com a prosperidade, por exemplo, você vai fazer a análise dela, comportamental, fazer as entrevistas, as sessões. Minha vida não prospera. Você vai analisar, ela tem problema com o pai e com a mãe. Ela tem problema na infância, de castração. Algum problema ela teve lá e ela está ferida. E ela apresenta dor que ficou armazenada ali muito tempo. Conexão verdadeira com Deus. Quando você se conecta com Deus, você está ferido. Você está com dor. Não flui. Não flui. Eu fui amamentado por tias e primas. Eu sofri um processo que chama-se, na psicologia e na constelação familiar, de amor interrompido. Minha mãe precisava trabalhar, e eu era o primeiro filho homem, tem uma irmã mais velha, né? Então ela ficou com a minha irmã e eu fiquei largado. O segundo filho, né? Eu fiquei largado. Eu sofri esse processo de amor interrompido. Isso me custou caro. Caro. Muitos anos de terapia até chegar lá para conseguir equacionar isso. A relação com a mãe, ela não fluía. Porque lá na infância, lembra que eu falei do abandono lá? Como que eu me sentia? Abandonado. Minha mãe não me quer. Minha mãe, na verdade, eu sentia mais de rejeição do que abandono, né? Então eu me sentia rejeitado. Me sentia rejeitadíssimo, não conseguia conexão com a mãe. Porque lá na primeira infância, quando eu nasci até os 6 anos, chama da primeira infância, eu tive essa desconexão com a mãe, então eu não me conectei com a mãe. E aí cresci todo desestruturado. Foi uma luta para chegar aqui hoje, viu, gente? Anos de terapia, anos de doutrina, então a gente está sempre se esforçando mais, tá? Então, eu quero que vocês guardem essas características aqui. A criança saudável e os sintomas da criança ferida, porque isso aqui é muito importante que vocês tenham isso em mente. Se apresentam algum sintoma vocês, ou se os filhos de vocês apresentam algum desses sintomas, tá? Tanto criança quanto adolescente. A criança interior, ela é um arquétipo que simboliza um aspecto da nossa alma, de nossa essência criativa e divina. Representa amor, alegria, pureza e potenciais. A pessoa que tem a criança ferida não consegue ter essa essência criativa e divina. Não consegue, porque está sufocado, o coração está machucado, a alma está machucada, tem um buraco ali, né? Representa amor, alegria, pureza, potenciais. Então, quando você fala em conexão com Deus e conexão com a espiritualidade maior, você precisa estar pleno das suas emoções. Faço isso? Não é fácil. Como é que eu faço isso hoje? Então tá, lá na infância eu não tinha como fazer isso, né? Eu não fui visto, fui rejeitado, fui humilhado, qualquer uma daquelas feridas. Vamos ver primeiro aqui os benefícios de curar a criança interior. Se eu me curar, se eu cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus sentimentos, cuidar desse buraco, o que eu vou ter de benefício? O que eu vou ganhar com isso? Vocês vão ficar surpresos daqui a pouco, tá? Bom, primeiro, um novo olhar para a sua história. Quando eu olho, eu adulto, olho para a minha criança lá ferida, eu estou acolhendo essa dor, que não foi acolhida. Eu estou ressignificando memórias de trauma, tá?
conscientes e inconscientes, porque a gente tem que buscar os conscientes, aqueles que a gente vai se lembrar, tem aqueles que estão inconscientes que a gente não vai lembrar. Abusos, por exemplo, agressões que ficam muito marcadas. O nosso cérebro é tão perfeito que ele nos protege. Você dá um apagão para que aquilo é um mecanismo de sobrevivência, inclusive, tá? A partir de um novo olhar de amor e sabedoria. Então, quando você olha lá para a sua criança, para a sua infância, com amor, e você se conecta com as partes boas, e aquelas partes ruins, você olha e vê, e significa aquilo, entende, fica mais leve. Tá? Na maioria dos casos, a gente precisa de acompanhamento terapêutico, né? Precisa de suporte. Mas a gente consegue fazer um trabalho sozinho, bem avançado também. Tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer. Um outro benefício, acolher as emoções. Olha só, isso aqui vocês vão ficar meio confusos, mas eu vou explicar. Realizar a gestão emocional é a gente gerir as nossas emoções, os nossos processos. É aprender a ser pai e mãe de si mesma. Mas como assim? Eu estou excluindo meu pai e minha mãe? Não, hipótese alguma. O que o pai e a mãe fazem com a criança? Cuida, não é? Cuida. Então, quando eu aprendo essa gestão emocional, eu estou me autocuidando, eu estou cuidando de mim, eu adulto. Vamos pensar que aqui o adulto aqui é a criança, né? Eu adulto estou olhando para essa criança e cuidando dessas feridas, que é o autocuidado, auto-amor. O autocuidado também, o auto-amor, são conceitos relativamente novos, né? Que era muito usado só no meio científico, né, da psicologia, mas hoje ele está muito explorado. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é autocuidado. Quem saiu de casa, a esposa vir ouvir algo de novo, isso é autocuidado, é auto-amor. É aprender coisas novas e olhar para aquelas dores de forma diferente. Isso é autocuidado, tá? Conexão com a criatividade. Nossa essência é criativa, gente. A nossa essência é criativa. O que fala lá no Evangelho? Nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Pai e mãe são co-criadores, né? Estão criando o filho. A mãe tem um vaso ali que recebe o filho. Isso é criação. Então a gente está cuidando dessa criatividade, expandindo. Tá? Outro benefício, clareza e assertividade. Ampliar a imaginação e acessar nossa sabedoria, nos levando a mais autoconfiança, clareza e objetividade. Faltou uma palavrinha aqui que é assertividade. Quando a criança está ferida, quando a gente está doente, na alma, no coração, a gente vai para dois comportamentos. Ou passivo ou agressivo. Quem é que é passivo demais? Então o resto é tudo agressivo. Né? Sim. Poucos de nós somos assertivos. Geralmente a gente transita do passivo para o agressivo, passivo para o agressivo. Ou a gente vai muito para um extremo ou para o outro. Assertivo é o caminho do meio. É saber olhar, reconhecer, falar, não quero, não posso. Simples, né? A gente é muito reativo. Ou é passivo ou é reativo. Então aqui, quando a gente está com as emoções em ordem, nós somos mais assertivos. Nós sabemos nos gerenciar melhor os nossos comportamentos também, tá? Mais um benefício, resgate de dons e sentimentos positivos. Muitos dons, talentos, emoções e sentimentos positivos ficam bloqueados devido a traumas, tá? Então, por exemplo, eu queria muito trabalhar com música lá na infância. Gostava, né? E eu queria tocar piano. Entrei na aula de piano. Fiquei um tempo. O que aconteceu? Meu pai falou assim, piano não é instrumento para homem. Eu escutei, né? Ele me tirou do piano. Eu cresci com isso, né? Eu queria tocar piano. Quando
virando adulto, há alguns anos atrás, agora eu vou tocar piano. Agora eu posso, eu sou adulto pleno, eu sou dono de mim e eu vou tentar tocar piano. Fui me inscrever lá, fui fazer as aulas, falei, muito difícil, né? Difícil. Por quê? Porque algumas coisas lá na infância são mais fáceis, né? O cérebro de desenvolvimento, você consegue aprender assim, né? Pega uma criança de 6 anos e manda ela para os Estados Unidos. Aí fica lá 6 meses, ela volta fluente em inglês. Pega um adulto de 40 anos e manda lá para os Estados Unidos. Ele volta depois de 6 meses, ele não sabe falar nem oi em inglês. Né? Ele quer falar porque é mais difícil, os processos são mais difíceis, né? Para o adulto, inclusive. Porque tem um processo no cérebro que chama-se neuroplasticidade, que ela ocorre bem até os 25 anos. A partir dos 25 anos ela fica estagnada e começa a entrar em declínio. Significa que eu não vou aprender? Sim, a gente aprende, a gente está aqui aprendendo. Só que é mais difícil, a gente tem que esforçar mais, a gente tem que estudar mais, a gente tem que elaborar mais. Não é tão fácil quanto uma criança. Vida mais leve e alegre. Quem que almeja, ou quem não almeja que uma vida mais leve e alegre? Todo mundo. Quem quer uma vida triste, infeliz? Ninguém quer. Quanto mais a sua conexão com a criança interior aumenta, mais você poderá experimentar leveza, alegria, espontaneidade, curiosidade e encantamento. Quem é que é curioso? E vocês exploram essa curiosidade? Aprendem, quer aprender coisa nova? Isso é uma característica da criança. A criança é muito curiosa. A criança pega um brinquedo, desmonta e monta assim, abre para ver o que tem dentro, né? É um negócio impressionante isso. O Jung diz assim, em todo adulto espreita uma criança. Uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, nós estamos sempre aprendendo, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Quem nós queremos ser, a nossa essência está na criança. Nós estamos no adulto. Porque o adulto ele racionaliza, né? Ele vai tudo, e aí, sabe que eu posso? Como é que é? Ah, não sei, vou pensar. Ele racionaliza muito. O aspecto da criança dentro de nós, ele vai embora. Ele quer ser, ele quer crescer, né? Como é que a gente cuidar dessa criança interior pode ajudar nas relações pessoais, na conexão verdadeira com Deus? É o que eu acabei de falar. A gente vai aprender a sentir. Então, a criança sente. Por quê? Porque o cérebro dela não está desenvolvido. E o adulto racionaliza. Então, quando você está com uma criança saudável, plena, você consegue racionalizar, mas consegue sentir também. Tem gente que vai para um lugar bonito, natureza, aquela conexão linda ali com o universo. E aí, o que você está achando? Sei lá, só vê passarinho, mapa, aqui não tem nada. Como assim, né? Ali, um lugar belo, você vai para uma praia, chega na praia, aquela água, aquela injeção de vida, né, que é o mar. Ah, não, essa areia está muito quente. Não consegue se conectar, porque não consegue sentir. E sentir a presença divina vem da criança interior saudável. Se eu estou um adulto machucado com dor, eu não consigo me conectar. Vocês têm que guardar isso bem guardado, tá, gente? Por favor. Como que ela ajuda na relação com os filhos? Então, olha só. Quando eu olho para o meu filho, para minha filha, e vejo uma criança ali que necessita de acolhimento, de amparo, de cuidados, de maternagem, paternagem, afeto, como a nossa colega disse, né? Amor. Quando eu olho para a criança e percebo isso, não vejo ela apenas como um serzinho ali que vai desenvolver, não, eu tenho que olhar para a criança, entender que ela é uma criança, um ser em desenvolvimento, necessita da minha atenção, necessita do meu cuidado pleno. E eu vejo essa criança como uma criança que ela tem emoções. Quando ela sentir medo, ela precisa ser acolhida. Quando ela sentir raiva, ela precisa ser acolhida. Pode sentir raiva sim, pode sentir medo sim. Quem aqui já escutou do pai ou da mãe? Sentimento de quê? Tem nada aí, tem que ter medo? Não.
Como assim eu tenho medo? Ia dormir, calorão danado, eu tinha medo, cobria os pés, amarrava assim, suava a noite inteira. Como assim? Não, se a gente tem que colher. Né? Eu cito muitos meus exemplos porque eu tive uma infância muito disfuncional. Né? Os meus pais eram, assim, eu tenho muito amor, lógico, né? Hoje eu trabalhei bastante isso, mas os meus pais, quando nasceram, eu e minha irmã, pensaram que vão fazer com esses moleques aí, né? Não sabe, naquela época, os anos 60, né? O que vão fazer com esses moleques? Vamos cuidar, vamos dar comida, mais ou menos assim, né? Brincadeira, mas mais ou menos assim. Não tinha esse olhar de pensar que é um ser que precisa de acolhimento, sentir amor. Era muito ainda grotesco, né? Muito precário. Eu tenho algumas histórias ruins, né, que eu conto no meu livro, e depois eu tenho as histórias boas. Eu acho a minha história muito bonita, hoje, né? Então eu conto muitas essas histórias lá da minha infância, da minha juventude, até os 30 anos de idade, quando a chave começou a virar. E quando vocês, se alguém, um dia de vocês lerem esses livros, vocês vão se identificar, falar, nossa, isso aconteceu comigo, foi assim que aconteceu comigo. A gente vai identificando isso, né? E vai aprendendo a cuidar disso. Lá atrás, eu trabalhei no DIG, com infância e juventude, com mocidade, com evangelização infantil, trabalhei com assistência fraterna, com todas as áreas dentro da Casa Espírita. Aí eu vi essa fala. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vocês conseguiram fazer essa conexão do sentir, das emoções, né, da espontaneidade, da autenticidade, da conexão com a alegria? Onde está o reino de Deus? Não, né? Dentro de nós. Né? Como é que eu vou adentrar nesse reino de Deus se eu não estiver sentindo alegre, feliz como uma criança? Não tem como. O estado de felicidade, né, a plenitude, a alegria, ela é diretamente proporcional à nossa condição de emoções, ao nosso estado de alma. E se a gente não trabalha tudo isso aqui, como que eu vou conseguir ficar em paz, ficar bem? Ela tem uma beleza, uma profundidade, uma grandiosidade que a gente ainda não é capaz de perceber. De entender que as nossas crianças, eu falo as nossas aqui internas, né? A nossa criança interior, as nossas emoções têm que estar em ordem. Porque até então, eu vim aqui na casa, rezar, orar, participar das atividades importantes, sim, é um suporte. Mas eu preciso cuidar dessas duas. Eu preciso olhar lá atrás, cuidar disso, entender que são questões importantes. As nossas dores, as nossas feridas lá da infância, se a gente não parar e olhar, a gente vai, sabe como que a gente fica? Naquele movimento de transe automatizado, repetindo, e aí não cura. Bom, eu vou fazer com vocês agora um exercício, tá? Aqui tem algumas falas que eu acho legais, né? Você olhar para a sua criança e dizer: eu vejo você, eu amo você, eu aprovo você. São falas bem interessantes, né? Se vocês quiserem fotografar ou depois quiserem, porque são falas de autocura, tá? O que eu falo para os meus pacientes? O exercício que eu dou para os meus pacientes. Para as mulheres, sabe aquelas bonequinhas de pano, pequenininhas assim? Né? Compra uma, ou faz uma, minha esposa faz, né? Ela faz as dela lá. Pega uma, elege aquela, quem tem coleções, por exemplo, essa aqui sou eu. E fala assim: eu vou cuidar de você. E anda com ela para cima e para baixo. Eu tenho meu bonequinho no carro, ando para cima e para baixo, cuidando desse garoto aqui.
Vocês viram que a foto do livro ali é a minha foto lá na infância, quando eu tinha 7 anos ali, 7 ou 6, se não me engano. Então a gente precisa, como é que a gente resgata? Eu tenho que olhar para a minha criança, olhar para ela e ver. Eu vejo você. Tem gente aqui, Gato, com certeza, que nem lembra de uma imagem sua da infância. Como é que eu era na infância? Às vezes precisa olhar a foto para lembrar, né? Não se conecta com essa criança. Essa frase que eu gosto muito: é seguro expressar os sentimentos. Quando você fala isso para a sua criança, você está dando permissão para ela chorar, sorrir, sentir medo, aquelas permissões que nós não tivemos lá na infância. Eu vou fazer um exercício com vocês. Aí eu vou pedir para vocês sentarem bem confortavelmente, com os 2 pés no chão, as mãos assim na perna. Relaxa. Por que os 2 pés? Presença, estão aqui presentes, né? Isso, respire. Relaxa. Fechem os olhos, por favor. Podem ficar tranquilos. Isso, olhos fechados. Imaginem, cada um de vocês, imagine você lá na infância. Lembre de você, de alguma imagem, com 5 anos, com 6 anos, com 4, com 7, e fique de frente para essa criança. Olhe para ela, olhe para você. Olhe para você, criança, e sorria. Sorria para ela. Vá ao encontro dela e abrace-a. Dê um abraço bem apertado nessa criança. E diga para ela assim: você está segura. De agora em diante, eu cuido de você. E fique com ela um pouquinho abraçada. Apenas sinta. Sinta a sua criança. Isso. Podem abrir os olhos aos pouquinhos. Alguém não está bem? Todos estão bem? Como é que foi, moçada? Está de bater? Tem um exercício, eu esqueci de colocar aqui, mas eu consigo colocar aqui, que é muito legal. É um vídeo que minha esposa tem. Esse vídeo tem milhares de visualizações. Chama-se Já Passou. Quando a gente sente dor, né, lá atrás, igual ela falou: já passou, está tudo bem, aconteceu, agora eu estou aqui, estou cuidando. São exercícios de autocuidado que a gente tem que sempre pensar nisso. Então essas frases aqui são legais de vocês terem como um lema. Perguntas? Qual é a diferença entre abandono e rejeição? Abandono. Abandono quando a mãe vai embora, ou o pai vai embora, foi embora, né? A rejeição, você está ali presente com seu pai, com sua mãe, fisicamente, mas você não se conecta. O pai, tipo assim, você vai... lembrei de uma passagem que eu amo, eu choro, né? Hoje eu me dou permissão para chorar, tá, gente? Eu não podia, mas hoje eu choro, né? Quem assistiu o filme Rocketman, Elton John? Vocês não assistiram esse filme? Vocês precisam assistir o filme de Elton John, Rocketman, tá? Eu vou ter que dar um spoiler, né? Porque já que vocês não assistiram, eu tenho que dar um spoiler. No final do filme, aí o Elton John, ele foi rejeitado pelo pai dele a vida toda. Estava ali presente, mas ele foi rejeitado. O pai não conseguia conexão com o pai abraçava. Toda vez que chegava o pai dele, me dá um abraço. O pai dele falou: sai, me dá um abraço, né? Que frescura. E ele passou a vida inteira. No final do filme,
Aí o Elton foi para terapia, teve envolvido com drogas e tal. Ele se curou. No final do filme tem uma cena linda, onde aparece o Elton, criança, na frente dele, e ele vai e abraça a criança. Aquela cena é fantástica, né? Isso é uma coisa de rejeição, né? Um exemplo de rejeição. O pai ou a mãe se mantém distante, está presente ali, né? Aí você, adulto, cuida. Não, agora eu cuido de você. Essa cena vocês têm que assistir, porque ali retrata exatamente isso tudo que eu falei sobre a criança interior, essa parte das emoções. Essa cena é linda, linda, linda. Eu sempre uso para exemplificar. Mais alguma pergunta? Eu tive rejeição paterna e não consigo lidar muito com essa situação. E hoje a minha filha está tendo também. Ela tem 6 anos. Rejeição do pai também. Está aqui no bairro e pega muito pouco e é difícil de lidar. Como é que faz para ajudar ele assim? Lealdade familiar impressionante, né? Eu gosto dessa dinâmica de familiar, né? Primeira coisa é você não excluir o pai, nem o seu e nem o pai da sua filha, né? Você precisa tomar o pai e a mãe. Ah, seu pai rejeitou? Tudo bem, ele foi o que deu conta de fazer, né? Então, não julgar seu pai, não julgue, não tenha dó e não tenha vergonha. Isso aqui é muito importante, tá? Em relação aos pais, não pode ter dó, vergonha e nem julgamento, tá? Seu pai fez o que deu conta, foi o que ele conseguiu fazer. Ele deve ter a justa razão dele. A criança vai amar o pai e a mãe sempre. Então, tome o seu pai, né? Faça o exercício de tomar pai e mãe. No nosso canal lá tem um monte de exercício de tomar pai e mãe. E faça os trabalhos de inclusão do pai e do seu filho, né? Se ele não está presente, olha, não tem esse negócio de eu sou pai e mãe, isso não existe, tá? Isso não só existe. Isso não existe. A criança tem o pai e a mãe. Ele não está presente ali, você fala, olha, o papai não pôde vir, mas ele vai vir uma hora, mas ele está aqui no seu coração. Não exclua. Você tem que estar fazendo sempre o trabalho contrário, de inclusão. Porque ele tem um pai, ele está presente, mas ele tem um pai. Tá? Resumidamente. Mas olha, no canal, a gente tem alguns vídeos legais sobre tomar pai e mãe. Inclusão. Ok? E a criança que nunca conheceu o pai? O que você fala? Cara, essa pergunta é fantástica, né? Inclusive acontece muito em casos de adoção, né? Nunca conheceu o pai ou a mãe. Você tem foto, alguma coisa assim, por exemplo? O pai ou a mãe não? Não. Também não, tá. Não, um parente que conheceu os pais dele sabe. Tá, tudo bem. Aí Imagino que não. tá, mas são exercícios. Você tem que fazer exercícios de pensar o seguinte: você veio de um pai e de uma mãe, né? Atrás do seu pai e sua mãe tem os seus avós, paternos e maternos, tem toda uma estrutura atrás para você chegar onde você chegou, né? Você não caiu de paraquedas, você veio de um pai e de uma mãe. Então é um exercício interno seu, coração e alma, de tentar sentir a presença dos pais. Fácil? Não, não é fácil, né? Talvez precise de suporte. A maioria de nós temos um trauma, né? A maioria. Das nossas existências, dos nossos passados, da diferença dos nossos pais, dos aprendizados. Como vamos lidar com isso com as nossas crianças atuais hoje? Que elas têm um desenvolvimento psíquico bem mais desenvolvido, rápidos, absorve e exemplo é casa. Parece que ele lê o pensamento. Não é mais aquela criança que a gente pode falar algumas coisas assim, como a gente aprender a lidar com essa precocidade, com esse desenvolvimento psíquico das nossas crianças atuais. Tá, primeira coisa, não tem um desenvolvimento psíquico maior ou menor, é o mesmo, né? É o mesmo. Se pegar evolutivamente, o ser humano, hoje nós estamos na mesma condição, então não tem criança mais desenvolvida psicamente, não é isso. O que acontece hoje? Tem muito mais estímulo, muito mais informação. Na nossa infância, tinha celular? Tinha internet? O que você ficava na rua jogando bola de internet na bicicleta? Não tinha estímulo. Então hoje tem muita informação. Então a criança recebe muita informação e aí ela começa a processar isso muito rápido, né? Porque tem esse pico de desenvolvimento de transtornos na infância, excesso de informação, né? O que a gente tem que dar? Como eu falei, limites, colocar horário para
estruturar a criança. Criança precisa de rotina, gente. Criança precisa de rotina, ser humano precisa de rotina. Tem que ter rotina para estudo, rotina para lazer, rotina para ficar com os pais, tem que ter rotina. Então, rotina, não fazer o que os nossos pais fizeram com a gente. A gente tem que dar diferente, acolher mais, ter mais afeto, entender quando a criança sentir dor, raiva, medo, tristeza, alegria, né? Fazer esse acolhimento, tudo isso que eu falei aqui, todo esse processo. É difícil fazer? Eu não recebi isso, como que eu faço? Eu tenho que aprender. Porque a gente só dá o que a gente tem, né? Como é que você vai dar o que não tem? A gente tem que buscar recursos. Eu hoje, como adulto, eu tenho condição de buscar recursos para dar o melhor para os meus filhos, para dar uma educação melhor, para dar um acolhimento melhor, para entender que a criança hoje ela tem muita informação, está na escola com muita informação, né? É diferente da nossa época, e a criança vai buscar esses recursos. Então precisa sim a gente buscar esse recurso. Lá no canal a gente tem uma playlist gratuita sobre educação de filhos. Então a minha esposa faz um apanhado sobre essas. Depois você dá uma olhadinha lá, é bem legal. Só para. Aqui eu coloquei todas as referências bibliográficas e aqui as nossas informações de contato, tá? A criança, a gente precisa enxergar a criança como criança. Enxergar a criança como criança. Isso é uma regrinha básica. Gente, eu agradeço muito a presença aqui nessa casa hoje. Recebi com muita alegria o convite do Ariel. Eu acho que foi legal essa troca, né? Agradeço a participação, a colaboração e a paciência de vocês no domingo de manhã.